para quem está entrando agora, né, eu vou só falar um pouquinho sobre a nossa convidada e por que eu trouxe ela aqui. Marília é ginecologista, né, e trabalha com a parte de reprodução, fertilização. E ela é uma das minhas médicas que eu indico lá na clínica, né? Então, hoje ela vai falar um pouquinho mais sobre fertilização, sobre todas as dúvidas que vêm surgindo em meio a esse caos aí, né? Então, Marília, apresenta pra gente aí um pouquinho mais sobre o seu trabalho, para quem não conhece. Bom, Fran, então assim, eu vou falar primeiro sobre a minha formação. Eu me formei na Universidade de Positivo, onde eu sou professora hoje, e eu fiz minha residência no Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, da UFPR. Uhum. Depois eu fiz a minha pós em São Paulo, na Santa Casa, minha pós de infertilidade conjugal. Aí existe uma prova que a gente faz, que é a prova de título, né, especialista em reprodução, que é a prova da Febrasgo. Então, eu sou especialista em reprodução. E o que mais? Estou terminando meu mestrado, que eu termino agora, esse ano. Na verdade, estava para abril, né? Mas não sei Aham. como as coisas vão. E sou professora da Positivo e coordeno a escala de obstetrícia do Hospital do Trabalhador também. Tá. Tem gente falando aqui que o teu áudio tá um pouco baixo. Veja aí se tem como melhorar um pouquinho o volume. Ou coloca um fone. Para mim tá tudo bem, não Só, sei. só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá. Gente, enquanto ela foi ajustar o volume, eu vou pedir para você envie essa live para outras pessoas que precisam saber um pouco mais sobre fertilização aqui no aviãozinho. E tem também o ponto de interrogação se vocês tiverem qualquer dúvida sobre fertilização, sobre tanto a parte da medicina chinesa, a parte da Marília, né, da medicina ocidental. Vocês colocam aqui abaixo que a gente vai responder no finalzinho aqui, tá bom? Fran, eu acho que eu vou tentar achar um fone. Para mim já tá bom o áudio agora. Tá bom? Tá, eu tô ouvindo Será que para bem. o pessoal tá bom? Gente, coloca aqui embaixo se o áudio dela tá bom. Para mim tá tudo bem aqui. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Acho que tá. Vamos começar. Tá bom, olha lá, tá bom. Beleza. Tá bom. Então vamos começar então. Ô, Marília, uma das dúvidas que assim é bem frequente lá na clínica, né? Eu não sei se no teu consultório também as pacientes elas, né, têm uma preocupação em saber quando realmente deve seguir para fertilização, quando que faz, né, continua o método natural. O que você orienta para essas pacientes? Bom, então assim, depende muito da causa da infertilidade, né? E tudo Aham. começa, na verdade, com a anamnese, com a conversa, para a gente descobrir qual que é a causa da infertilidade. Então, por exemplo, se é uma causa anovulatória, é algo que é fácil de resolver, mas que vai dependendo do tratamento, por exemplo, de um coito programado. É um tratamento bem simples, mas que precisa de tratamento. Então, assim, por exemplo, se é uma causa, uma obstrução tubária, vai depender se é bilateral, se é unilateral, para a gente descobrir se precisa ou não partir para um tratamento de reprodução, vai depender de cada caso. Uhum. E sobre a questão de quanto tempo que a paciente, normalmente pela medicina ocidental, quanto tempo que que vocês consideram que né, já está considerado assim, entrar com tratamento mais avançado? Seria o quê? 1 ano, 2 anos? Como que é? Perfeito. Então, assim, Fran, se a paciente tiver menos de 35 anos, ela deve tentar engravidar por métodos naturais por 1 ano. Se ela tiver mais que 35 anos, ela deve tentar engravidar por 6 meses. E se tiver Aham. mais de 40 anos, a gente já indica que tem o acompanhamento da reprodução já junto, do especialista. Não que vá precisar fazer um tratamento de reprodução assistida, mas que é interessante ter um acompanhamento junto. Uhum.
E sobre a questão agora, né, do coronavírus, como que está a orientação da clínica sobre as reproduções e tudo mais? Então, assim, a orientação da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana é que a gente suspenda os ciclos. Então, assim, as pacientes que já estavam em tratamento, por exemplo, que já estavam em indução de ovulação, a gente está orientando a fazer congelamento dos embriões ou congelamento dos óvulos, dependendo de qual for o tratamento, e que a gente transfira num ciclo seguinte, então mais para frente. Isso não causa nenhum dano, assim, para o tratamento dessa paciente, mas é a orientação que a gente está seguindo agora. Então, assim, a gente está terminando as pacientes que já fizeram tratamento, que já iniciaram a indução, e a gente não está iniciando novos ciclos. Então, justamente porque o que acontece? A gente não sabe o dano do vírus. O que tem nos mostrado é que, a princípio, não deve fazer mal para o feto e tudo mais. Mas a partir do momento que coloca a paciente fazendo ultrassom, e tudo isso, acaba que existe uma aglomeração de pessoas, então até por isso que a gente orienta que suspenda ciclos. Porque, por exemplo, se essa paciente engravida, ela vai ter que fazer exame em laboratório, ela vai ter que fazer ultrassom, e tudo isso agora, no nosso país, infelizmente, está mais parado, né? Então, por isso também vai causar uma dificuldade nesse sentido. Uhum. E você tocou também num assunto bem interessante sobre a questão do congelamento. Agora, assim, a paciente pode congelar os ovos sem problema nenhum? Como que tá? Então, assim, é exatamente isso. As que iniciaram o ciclo, a gente, tudo bem, tudo certo, a gente orienta a congelar e a princípio não vai ter nenhum mal quanto a isso. Mas as pacientes que estão iniciando novos ciclos, a gente não está orientando a iniciar tratamento. Não teria nenhum problema. Claro que, assim, por exemplo, uma paciente que tem uma causa oncológica para congelamento, exemplo, ela tem um câncer de colo uterino, vai ter que passar por radioterapia, enfim, e a gente orienta congelamento, esses casos delicados podem ser discutidos, né? Tanto é que a sociedade fala para a gente assim, você tem total liberdade para conversar com a tua paciente sobre esse tipo de tratamento. Então, por exemplo, também congelamento de sêmen, de câncer testicular, esse tipo de coisa, depende muito do caso. Então, não é não para todo o tratamento, então, claro que isso pode ser conversado, mas que se for só para infertilidade ou só para congelamento por idade, alguma causa que dê para adiar, a gente está orientando que adie esse tratamento. Uhum. E uma outra coisa também é sobre a questão das pacientes pegarem, né, o óvulo de outras clínicas e tem essa possibilidade também de trazer para o seu tratamento. Como que é esse procedimento? Bom, a questão é assim, hoje em dia, o óvulo da própria paciente ou de outras pacientes? Da própria. Às vezes ela congelou em Ah, outra embrião, tá, clínica. entendi. Uhum. Se, por exemplo, uma paciente tem um embrião congelado em outro local e Isso. quer transferir para uma outra clínica, isso é permitido? Existe toda uma regra que a gente conversa com o embriologista do local que está o óvulo, o embrião congelado, para fazer a transferência, o transporte desse embrião, né? Todo certinho para outra clínica, mas isso aí é totalmente permitido. Uhum. A paciente pode decidir onde que ela vai fazer o tratamento, o embrião é dela. Uhum. E outra coisa, Fran, que eu acho que eu falei rapidinho, que é interessante eu falar aqui para as pessoas, depois a gente vai ver o que, que tem de dúvida. Eu não sei se todo mundo sabe, às vezes tem muita paciente que entrou que já passou por tudo isso e talvez seja um pouco manjado o que a gente está falando. Mas tem bastante gente que está iniciando esse tratamento e esse processo, que é legal a gente falar como que começa a investigação, né? Então, por Uhum. exemplo, assim, a paciente chega no centro de reprodução assistida e o que, que é feito inicialmente? Então, assim, primeiro a gente conversa com a paciente. Alguns pontos super interessantes que não são tão comentados é, por exemplo, a gente saber que idade que a mãe dessa paciente entrou na menopausa, ou que idade foi a primeira menstruação dessa paciente, para a gente ter uma pequena noção de reserva ovariana dessa paciente. Outra coisa muito interessante nessa anamnese inicial é a gente saber qual é a duração do ciclo menstrual dessa paciente. Então, por exemplo, assim, uma paciente que menstrua a cada 30 dias, a gente sabe que provavelmente a reserva dessa paciente é uma reserva normal. A paciente que menstrua a cada 28, 23 dias tem uma tendência para o encurtamento de ciclo
a ter uma diminuição de reserva. Então, isso aí é um ponto interessante já na conversa para a gente saber se essa paciente tem uma tendência ou não a ter uma diminuição de reserva. Perguntaram ali a orientação de quando começar. Quando começar o tratamento? Acredito que seja, né? Acredito que sim. Então, vai depender, por exemplo, da idade, né? Como a gente falou, se essa paciente já tem um diagnóstico, ela tem mais de 35 anos, ela já tentou por 6 meses, e essa paciente, a gente já diagnosticou que ela tem alguma coisa que ela deva fazer a investigação. Então, tentou engravidar, mais de 35 anos, 6 meses, a gente vai fazer a investigação, né? Beleza. Aí, o que é essa investigação? Exame laboratorial. A reserva ovariana, hoje em dia, a gente pesquisa muito pelo antimileriano. Não é o exame ideal, é uma dosagem hormonal, mas a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, de como está a reserva dessa paciente. Existem outros laboratoriais que vai depender também da história, do ciclo menstrual, da dor, né? Se a gente está pensando ou não em endometriose como causa, por exemplo. Depois disso, tem a histerosalpingografia, que é um exame que a gente coloca um contraste através do colo uterino, né? E esse contraste, ele tem que extravasar através das tubas uterinas e cair para a cavidade abdominal, para a gente ver se esse espermatozoide, por exemplo, passaria através do canal cervical, do útero e encontraria, das tubas uterinas e chegaria ao óvulo, tá? É um exame super importante. Além disso, ele mostra algumas alterações que a gente pode ter na cavidade uterina, por exemplo, como um pólipo, alguma coisa nesse sentido. E nas tubas, ele mostra também se a gente tem uma dilatação, como uma hidrossalpinge, que pode também prejudicar a implantação desse embrião futuro, por exemplo. Depois disso, também, a gente tem ultrassom transvaginal normal, que nos mostra bastante coisa também. Por exemplo, se é um útero bicorno, se ele tem uma tendência a ser um septado ou um bicorno, a gente já tem uma ideia através do ultrassom. E, além disso, daí também outros exames, que, por exemplo, a esteroscopia, a vídeo, que vai depender de cada paciente. Tem uma pergunta ali, Fran, do valor do TSH, né? Em ter 4 livre recomendado para favorecer a FIV. Isso, na verdade, assim, pessoal, o TSH a gente recomenda para toda paciente que está tentando gestar que ele seja abaixo de 2,5. Essa é a referência, tá? Então, a referência geral hoje é que esteja abaixo de 2,5 para toda paciente que está tentando engravidar. Então, por exemplo, uma paciente que não está tentando engravidar, que tem um TSH de 4, tá tudo certo. Agora, uma paciente que está tentando engravidar e tem um TSH de 4, a gente já começa a levotiroxina para baixar e ficar abaixo de 2,5, que é o ideal, tá? Existe na literatura, o que tem dito? Que as pacientes que têm um fator autoimune, por exemplo, têm anticorpos positivos da tireoide, elas têm mais tendência à infertilidade. Então, uma paciente que tem um TSH alterado, a gente também vai pesquisar esses anticorpos para ver se não tem alguma coisa nesse sentido também, porque daí o tratamento vai se prolongar. Uma outra coisa também importante para a gente falar né, sobre a fertilização também, enfim, sobre a saúde reprodutiva como um todo, é a suplementação de vitamina D, né? Você também orienta? Isso, orienta. Então, assim, a vitamina D, existem algumas recomendações. A recomendação mais atual é que ela fique acima de 20, pelo menos, tá? Anteriormente, a gente pensava que teria que deixar mais, então, assim, mas o que se diz para a gestante? Que a recomendação básica da gestante ou da paciente que quer tentar engravidar seja 1.000 unidades por dia, tá? Acontece assim, às vezes a paciente vai na consulta inicial e a gente pede a vitamina D também, e essa vitamina D vai estar super baixa. Aí a gente acaba repondo com uma dose maior, às vezes 50 mil por semana, né? Por um tempo mais prolongado, enquanto ela faz a investigação e tudo mais. E depois, quando ela realmente começa o tratamento, a gente baixa para 1.000 a 2.000 por dia, que é a recomendação da obstetrícia mesmo, que a gente repõe a 1.000 a 2.000 por dia. Mas antes disso, a gente pode repor mais. Isso. E teve uma pergunta também, como se preparar para a fertilização? Tem alguma recomendação, assim? O que você orienta para as pacientes?
Então, assim, para fertilização in vitro, eu diria, né? Mas, assim, para todos os tratamentos, eu falo assim, que a saúde mental é muito importante nesses tratamentos, porque o que acontece? Sim. São tratamentos extremamente estressantes, então não tem como dizer que as pacientes não ficam estressadas porque elas ficam. Então, Ah, sei. assim, um acompanhamento psicológico junto, Uhum. super importante, tá? Alimentação saudável. Eu acho bem bacana o acompanhamento junto com a nutricionista, porque existem alimentos que são bacanas para a gente cortar ou evitar, né, durante a preparação ou incluir na nossa dieta, mas basicamente o que eu falo é para a gente ter uma dieta saudável e o menor estresse possível. Então, às vezes, a paciente, a família inteira sabe que ela está fazendo tratamento e acaba que Uhum. isso gera um estresse. Então, assim, É, depende muito de cada caso, mas o bacana é, assim, às vezes, ficar isso mais para o paciente, ficar mais tranquila para não pirar tanto durante o tratamento. é, Então, basicamente, para iniciar, então, o tratamento, o que, que eu falo? Uma boa alimentação, uma boa atividade física e um bom acompanhamento psicológico antes do nosso início. E uma ótima relação médico-paciente, né? Porque se a paciente não confiar no médico, no que está sendo dito, às vezes ela não vai ficar segura com esse tratamento. Então, isso é super importante. exatamente. Essa parte da alimentação a gente orienta bastante na medicina chinesa, porque tem muitos alimentos, né, que vão melhorar ali o fluxo do sangue no útero, vão melhorar, né, a questão da ovulação. Tem alimentos que também conseguem melhorar a questão, né, do estresse. Então, tudo isso dentro da medicina chinesa a gente já orienta como, né, a dietoterapia chinesa. Então, é importante também ter uma avaliação, né, de outros profissionais além da, né, da fertilização. Eu acho que a fertilização ela vem com um trabalho em conjunto com outros profissionais, né, para que tenha uma preparação ao longo, né, do tratamento. Exatamente. Então, acupuntura, nutrição, atividade física, exatamente. É. Tem outra pergunta ali, Fran, que é qual a idade indicada para iniciar o congelamento dos ovos? Então, eu Hum. sempre digo assim, se a gente tivesse uma bola de cristal e pudesse falar que essa paciente, às vezes, vai encontrar alguém, ou enfim, depende porque tem várias coisas relacionadas a isso. Às vezes o emprego, às vezes ela não está preparada porque tem um mestrado, ou está acabando a faculdade. Então, assim, às vezes essa paciente vai fazer o congelamento e depois disso, às vezes, nem vai usar esses óvulos. Então, eu digo assim, se a gente tivesse uma bola de cristal para saber quem realmente iria utilizar esses óvulos, seria bom. Mas o que a gente fala é que a idade assim, de melhor custo-benefício seria entre 35, 36, 37 anos, tá? Claro que se essa paciente que resolver congelar com 30, pode? Pode, mas a grande pergunta é, será que ela vai utilizar? Porque pode ser que daqui a pouco ela resolva engravidar e encontre um parceiro, enfim, com 34, e engravide de forma espontânea. Então, a gente sabe que o tratamento ele é caro, né? A reprodução assistida, infelizmente, ela não está acessível para todo mundo. Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes: se você não tiver um plano de engravidar, por exemplo, eu não estou com plano de engravidar nos próximos 5 anos. Então, vamos para uma consulta avaliar a reserva. Aí a gente faz uma avaliação de reserva ovariana, faz um exame laboratorial geral, faz uma avaliação de reserva, e daí sim a gente conversa. Olha, a tua reserva está boa, eu acho que dá para a gente esperar mais um pouco, ou não, eu acho que já é ideal a gente já fazer o congelamento, porque a tua reserva já não está tão boa. Então, isso é super interessante saber, mas Uhum. vai depender de cada paciente, precisa realmente de uma consulta. Eu diria que uma idade, assim, para pensar seria a partir dos 35 anos, a gente já deveria ligar uma luz e falar assim, talvez seja interessante eu congelar. Uhum. Tem uma outra pergunta de uma paciente com baixa reserva ovariana, uma FIV sem sucesso, endometriose e está entrando na segunda tentativa. Alguma chance de engravidar Ah, na... sim. Sim. A grande questão aí é a gente saber se essa endometriose afeta a qualidade tubária dela, né? Uhum. Então, a gente sabe que a endometriose é ligada também à qualidade ocitária, mas a grande questão é assim, por exemplo, o esterossalpingo dela, se as tubas são livres, existe alguma aderência tubária? Porque se tiver aderência, obstrução tubária, infelizmente, a chance dela engravidar naturalmente cai muito. Então, apesar dela ter baixa reserva,
sim, a gente pode engravidar espontaneamente, mesmo com baixa reserva. Claro que dependendo do caso, a gente vai explicar para o paciente as chances. Exemplo, você tem mais chance de engravidar com uma fertilização in vitro. Mas quantas vezes a gente já viu paciente que já fez fertilização, não engravidou, e daqui a pouco a vida muda, fica mais tranquila e acaba engravidando naturalmente. Então, assim, a resposta é sim, você tem chance, mas também depende de vários fatores. A gente teria que ver se essas tubas são pérdidas, quão baixa é essa reserva, para a gente poder te dizer assim, pode engravidar espontaneamente, provavelmente a resposta seja essa, mas a chance é maior com a fertilização in vitro, por exemplo, tantos por cento, né? Mas jamais a gente tira esperança até tubo obstruído já vir engravidar. Às vezes eu já digo que é um pouco mais difícil, né? Eu já tive paciente com endometriose profunda, reserva 0,1 e engravidou natural, só com a acupuntura. Exato, então, eu tenho uma paciente, não sei nem se ela não está vendo aqui. O que aconteceu? O caso dela, ela veio para avaliação de reserva, estava tentando engravidar há algum tempo e não estava conseguindo. Aí a gente pediu uma esterossalpingo obstruída, as duas tubas, bilateral, e reserva bem baixinha. A reserva eu acho que era 0,5 de antimileriana, era mais baixa. E eu falei para ela, olha, infelizmente, talvez seja um pouco mais difícil, né? E eu acho que deu 2 meses, ela me trouxe beta positiva. Eu falei, então não dá para a gente falar, né? A gente diz que quais são as possibilidades, mas para Deus, né? Nada é impossível. Então não tem como a gente dizer que não vai engravidar. Eu sempre falo o corpo, né? O corpo humano não é matemática. Às vezes o paciente chega na sessão e já quer logo saber quantas sessões que a gente vai fazer, que vai engravidar. Então, assim, cada corpo responde de uma forma, né? Então, tem pacientes que mesmo com endometriose, com baixa reserva, conseguem engravidar. Tem aqueles pacientes que não têm, né? Endometriose, não tem baixa reserva e tentam fertilização e não conseguem. Então, assim, né, tudo na vontade de Deus, tudo no seu tempo, a gente vai fazendo tudo que tem que fazer, mas também tem que pensar que as coisas vão acontecendo da maneira que tem que acontecer, né? Exatamente. Então, é o que a gente fala. A gente está aqui para ajudar. A gente é muito sincera em dizer quais são as possibilidades, né? Por exemplo, a porcentagem de gestação com coito, a porcentagem com inseminação, com fertilização. E uma coisa que eu acho legal a gente falar, Fru, é que, assim, dependendo do caso, a gente vai orientar um ou outro também conforme a condição econômica da paciente. Por É, exemplo, uma paciente tem 38 anos, tem aderências pélvicas, só que ela não tem condição de fazer uma fertilização in vitro. Então, será que não dá para a gente fazer uma videolaparoscopia, tentar soltar essas tubas, desobstruir e depois fazer um coito programado? Sim. Então, vai depender muito também da questão financeira do casal. Às vezes, a fertilização pode ser a primeira opção, mas existem outras alternativas que a gente pode pensar, né? Que não precisa ser como primeiro. exatamente. Tem que ver também, né? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma. É sobre a questão de as pacientes que não estão em trabalho de fertilização, que estão tentando de método natural. O que você aconselha agora na questão dessa, né, dessa crise e tudo mais? Você acha que deve permanecer no método natural ou dar um tempo até tudo se estabilizar? Então, assim, na verdade, é aquilo que eu estou falando assim para minhas pacientes. Não tem nenhuma orientação, nada diz na literatura que o Covid vai fazer mal para o feto, vai fazer alguma malformação, por exemplo, né? Não é igual o Zika vírus, que a gente sabia que era tão grave e a gente orienta realmente naquela fase a não engravidar. Então, assim, o Covid, a princípio, não tem essa particularidade. Vai depender muito do casal, tá? Então, assim, como eu digo, às vezes a gente engravida e daqui a pouco não tem como fazer o exame laboratorial, vai ter que ficar indo em alguma clínica que possa ter uma maior chance de contaminação. Então, nesse sentido, que talvez seja interessante esperar, mas não que a literatura tenha mostrado que se ela engravidar e tiver o vírus que vai fazer mal para o feto, a princípio não. Mas isso é muito recente, a gente não tem como ter certeza absoluta que essa informação vai durar para sempre, né? Então, assim, o que nos mostra até esse momento é que não tem alteração fetal. Uhum. Deixa eu ver as perguntas ali, Fran.
Ó, em caso de segunda tentativa, as chances aumentam. O que a gente fala que para chegar próximo a 100% seriam 3 tentativas. A grande questão é que essa orientação é num grupo grande de pacientes. A gente pega todo mundo que engravidou, todo mundo que tentou, e a gente vê que a chance acumulativa, digamos assim, pacientes que tentam 3 vezes teriam uma chance maior. Mas isso tem pacientes que vão tentar 8 vezes e infelizmente não vão engravidar, e tem paciente que na primeira tentativa vai engravidar. Mas vai depender muito da qualidade ocitária, da qualidade espermática, que às vezes tem essa questão junto também. A esterossalpingo dela era normal. Então, sim, existe chance de engravidar. O bacana é a paciente estar ciente de quais são as chances, né? A gente tem que ver reserva e tudo mais. E para poder orientar, olha, seria bacana você tentar, mas tente por 3 a 6 meses, e daí a gente vem para conversar, né? Isso que seria legal. Ó, fertilização, segunda tentativa, que deve ocorrer nos próximos meses. Toma suplemento? Ah, tá. Se é semanal ou diário, indiferente, tá? Acredito que seja reposição de vitamina D, né? Que ela perguntou ali. Ah, sim, que a gente falou sobre vitamina D também. Isso, acho que era 10.000 unidades, né? 2 vezes por semana. É indiferente ser semanal ou ser diária, tá? Como for o melhor conforto e o que o médico orientou. Uhum. Mas eu acabo passando semanal por conforto da paciente, para ser mais fácil. Sim. Então, quanto à segunda tentativa, se aumenta a chance, mais ou menos a gente fala que é de 30, 40% de chance por tentativa. Por ser a segunda, assim, aumentar só por ser a segunda, não necessariamente. Uhum. Diga, Fé. E sobre... Falei Hã? Tá me ouvindo agora? que eu fui falando. Ah, olha Gente, só, tá. Pode falar. não, eu ia falar que as pessoas para colocarem as perguntas aqui no pontinho de interrogação, porque às vezes a gente fica lendo aí não consegue, que vai passando Isso. rápido. E quando coloca no pontinho de interrogação, a gente consegue visualizar melhor, né? Não, Aham. eu ia te pedir para você falar um pouquinho sobre a endometriose, porque eu tenho muitas pacientes com endometriose e que só descobrem endometriose, assim, em alguns casos, depois de já ter feito a fertilização e tudo mais. O que você tem orientado em relação à investigação? Como que é feito? Então, assim, algumas pacientes nunca pensaram em que tem endometriose, que tem esse diagnóstico, e muitas vezes a gente vai descobrir isso só na clínica de reprodução assistida, só quando ela tem infertilidade, a gente vai investigar e encontra a endometriose. Uma coisa importante é a anamnese, tá? Então, a conversa com a paciente, saber se ela tinha dor no período menstrual durante a vida, durante a adolescência. E uma coisa muito importante da endometriose é que ela é uma dor progressiva. Ela é uma cólica progressiva. Então, por exemplo, assim, eu tinha uma cólica normal e a cada ano essa cólica foi piorando. Porque quando a menina é nova, ela tem lá seus 14 anos, 13 anos, a cólica é mesmo insuportável. E isso vai melhorando com o tempo. E na endometriose, isso vai piorando, tá? Então, assim, uma coisa, então, é a conversa com o paciente para a gente pensar nisso. Outra coisa interessante, que às vezes a paciente não se toca, que a gente tem que perguntar, é, por exemplo, assim, arde o canal da uretra, da urina, quando você está menstruada, que às vezes a gente tem endometriose uretral, endometriose vesical, ou se sangra via retal no período menstrual também é um ponto importante. Então, isso tudo faz parte da anamnese, né, da conversa. E uma coisa que a gente costuma pedir é o mapeamento de endometriose com preparo intestinal. Então, nada mais é que um ultrassom, só que é um ultrassom com um médico bem específico, um médico que faça bem esse exame. Então, a gente tem ótimos profissionais que a gente indica. Ele deve ser feito com preparo intestinal, é uma ultrassom que é feito via abdominal e via transvaginal. E a gente consegue identificar, por exemplo, aquela endometriose profunda. Claro que tem, se a paciente, por exemplo, tiver uma endometriose muito superficial,
às vezes, infelizmente, isso vai passar, a gente não vai fazer esse diagnóstico, né? E o que se fazia antigamente, para a gente fazer esse diagnóstico, era mandar essa paciente para uma videolaparoscopia. E daí sim a gente diagnosticava, por exemplo, ia entrava lá com uma vídeo e de fazer o diagnóstico da endometriose. Hoje em dia não cabe mais a gente fazer uma vídeo só para fazer o diagnóstico, porque a gente sabe que na fertilização, às vezes não faz diferença a gente tirar aquele foco pequeno, né? Faz diferença muitas vezes a gente tirar um foco grande pela dor da paciente. Mas no caso da reprodução, a gente prefere, inclusive, estimular a paciente. E se a paciente tiver uma indicação cirúrgica, a gente deixa para um segundo momento, de tirar esse endometrioma, por exemplo. Porque a gente sabe que se a gente tira um endometrioma, que é, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, é um foco de endometriose no ovário, se a gente vai lá e tira esse foco, a gente pode perder reserva. Então, essa paciente que tinha uma capacidade de ter um número X de óvulos antes dessa vídeo, depois que tira endometrioma, essa chance reduz muito. Então, a gente não orienta as pacientes a fazerem a vídeo só por causa do endometrioma, por exemplo, se ela for uma paciente assintomática e não tiver nenhuma queixa quanto a isso. Uhum. Não sei se eu respondi tudo, Fran, pode perguntar mais. A questão, assim, por exemplo, se a paciente não tem dor, né, não tem sinais, mas tem no exame apresentando a endometriose, você considera o fator de fazer cirurgia? Como que é? Então, assim, se essa paciente não tem sintoma para reprodução assistida, ela não tem indicação cirúrgica, mesmo que a gente veja que ela tem endometriose. O que vai acontecer? Por exemplo, se essa paciente não quer fazer tratamento nesse primeiro momento, a gente normalmente bloqueia o fluxo menstrual dela, porque a gente sabe que existe uma menstruação retrógrada, que é o acúmulo do fluxo menstrual dentro da cavidade uterina acaba passando através das tubas uterinas e caindo na cavidade, e isso pode piorar a endometriose dela. Então, no primeiro momento, se ela não quiser engravidar e eu vi que ela tem endometriose e ela não tem sintoma, normalmente a gente orienta a não menstruar por esse motivo, tá? Agora, se ela está querendo engravidar e a gente viu que tem endometriose, não necessariamente a gente mexa também. A gente só mexe em endometriose quando é uma coisa que está incomodando muito a paciente, que é basicamente dor, cólica intensa ou dor muito intensa na relação sexual. Então, quando está prejudicando a qualidade de vida dela, quando ela já não está conseguindo fazer as atividades dela diária por causa da endometriose. Aí, nesse sentido, hoje em dia a gente opera. Antigamente, a gente indicava muito mais cirurgia para endometriose, hoje em dia está bem restrita as indicações. Uhum. Tem alguém perguntando onde que está o pontinho de interrogação. Mostra aí que para você fica mais fácil, que está mais pertinho aí, ó. Fica aqui embaixo. Ixi, o meu não está aparecendo também. Não? Ah, então, enfim, coloquem aí, então. Ele aparece aqui embaixo, perto do comentário. Ao lado do comentário tem um quadradinho com a interrogação. E quando você clica nele, aparece a opção de você digitar a pergunta. Mas pode colocar no comentário, então. Tem uma aqui, o tratamento de fertilização é diferente para quem tem endometriose, medicação, por exemplo? Fran, depende muito do grau da endometriose, tá? Existem, sim, algumas diferenças no estímulo, tá? Vai depender se essa paciente a gente precisa bloquear normalmente, mas a grande maioria das vezes é igual, tá? A medicação é muito parecida e o tratamento é muito parecido. Se não for uma endometriose que seja muito importante, basicamente não tem diferença. Uma coisa que é legal eu falar é a seguinte: o que a gente faz muito? Por exemplo, a paciente tem endometriose e ela tem um endometrioma grande e ela tem dor e ela quer fazer a cirurgia, a diferença no tratamento é esse: a gente vai, induz a ovulação, capta esses óvulos, faz embrião ou congela o óvulo, como for, e ela vai então para o procedimento cirúrgico, entendeu? Então, a cirurgia vem no segundo momento. A gente trata ela igual, mas para a gente não perder reserva, a gente não orienta a cirurgia antes, a gente faz a aspiração e no segundo momento, então, que ela faz a cirurgia e depois volta para a transferência, ou enfim, deixamos congelado, né, no segundo momento.
Uhum. Bom, só uma pergunta acima. Quanto tempo a gente poderia esperar entre as duas fertilizações se tem diferente? Então, se é uma paciente que está com baixa reserva, quanto mais tempo a gente espera, infelizmente, essa reserva diminui. Então, o ideal seria realmente a gente já fazer tratamento sequencial. Uhum. E a tentativa acumulativa não é a mesma coisa que me perguntou ali. Pronto. Diga, Fran. E sobre, a gente falou de endometriose também, eu vejo que também tem pacientes com adenomiose. O que que você orienta? Então, assim, a adenomiose é como se fosse uma alteração dentro do endométrio, né? É uma doença mais localizada. Essa comorbidade, ela é mais difícil da gente tratar, digamos assim. Não existe um tratamento que vai fazer essa doença sumir, né? Então, Aham. assim, não existe nada de diferente durante o tratamento de reprodução assistida para adenomiose, tá? No primeiro momento, a indução e o tratamento é igual. O tratamento, basicamente, da adenomiose é a gente deixar a paciente sem dor quando ela não está querendo engravidar. Mas na gestação, infelizmente, a gente mantém o tratamento da mesma forma. Uhum. Tem algumas perguntas aqui. Quem tem endometriose consegue engravidar de forma natural? Então, assim, tudo isso que a gente fala, por exemplo, a paciente descobre lá que tem um antimileriano próximo a 1 e não está tentando engravidar, por um acaso faz esse exame e vê que está o exame próximo a 1, por exemplo, ela não vai engravidar espontaneamente? Não, não é isso. Quantas pacientes a gente não investiga e engravida espontaneamente e nem sabe que tem a reserva baixa, né? Então, para endometriose é a Uhum. mesma coisa. Então, assim, tanto é que quando a paciente tem endometriose e deseja gestar, a gente para o contraceptivo da mesma maneira, se ela está usando, ou enfim, para o método, por exemplo, o preservativo, e ela vai tentar engravidar da mesma forma. Se ela tiver menos de 35 anos por um ano, se ela tiver mais que 35 anos por 6 meses. E daí, se ela não conseguir engravidar, a gente vai, então, para investigação maior, enfim. Então, não quer dizer que ela tem endometriose, qualquer um desses problemas. Ou ela tem uma alteração tubária leve, enfim, não quer dizer que não vai engravidar espontaneamente. Uhum. Tem uma pergunta aqui sobre suplementação da vitamina Q10. Você acha que contribui? Qual a sua opinião? Então, assim, os estudos com a vitamina Q10, com a suplementação de Q10, estão muito iniciais ainda. Então, assim, não existe uma orientação muito formal para isso. O que, que eu falo para meus pacientes? Mama não faz. Então, assim, não é algo que é contraindicado. Então, talvez não seja ela que vai ser, não engravidei porque não tomei. Não, talvez não seja esse motivo, isso que eu quero dizer. Mas a gente pode usar, não tem problema algum. Mas os estudos não mostram assim que se eu usar, foi ela que fez eu engravidar mais, por exemplo, né? Ela Mas pode os estudos estão muito contribuir, mas iniciais não, ainda. né? Não Exatamente, significa que tem um resultado tão relevante quanto outras, né, outras coisas. exatamente. Como funciona a doação de esperma do Brasil, né? Então, Isso. assim, é muito interessante a doação tanto de óvulos quanto de espermatozoide, ela deve ser anônima, né? E ela tem um incentivo para isso. Por exemplo, o de esperma, né? A doação de óvulos, ela só pode ser realizada em duas pacientes que estão fazendo o tratamento. Então, vou começar com a doação de óvulos só para entender, e depois eu entro na de esperma, porque são coisas diferentes. Então, assim, a Aham. doação de óvulos, como que funciona? Por exemplo, eu tenho uma paciente de 40 anos que, infelizmente, ela não tem mais reserva ovariana, e eu tenho uma paciente de 30 anos que tem uma reserva bacana, só que ela tem as duas tubas obstruídas. Como que a gente faz esse tratamento? Essas pacientes, elas não vão se conhecer, e eu vou escolher a doadora e a receptora conforme as características físicas delas. Então, elas vão ter características parecidas, por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, a gente tenta casar parecido.
E daí essas pacientes não se conhecem. No Brasil só é permitido elas saberem uma outra identidade, por exemplo, o médico pode saber a identidade se, por exemplo, um filho no futuro tiver uma leucemia, precisar de uma doação, alguma coisa assim de medula, mas nesse sentido só, senão elas não vão se conhecer. Então, assim, não existe no Brasil pagamento de óvulos, por exemplo, eu quero ir lá doar meus óvulos e eu vou receber um dinheiro para isso. Isso não é permitido no nosso país, tá? Em outros países é, então, por exemplo, Estados Unidos, enfim, outros locais são. Agora, aqui no Brasil não é. Banco de sêmen, como que funciona? O banco de sêmen no Brasil é a mesma coisa, a pessoa não vai receber um dinheiro para isso, mas ele pode ir lá doar. Por exemplo, daí não precisa ser infértil, né? Obviamente, o homem vai lá, doa o sêmen dele para o banco, por exemplo, a gente tem banco em São Paulo, só que ele não recebe uma ajuda financeira para isso, tá? Então, isso aí é questionável, né? Então, cada um tem a sua opinião quanto a isso, quanto à doação de óvulos, enfim. Mas como no Brasil tem muito esse apelo emocional, e às vezes os pacientes iam lá doam óvulos, às vezes simplesmente pela questão financeira e tudo mais, acaba que isso não é permitido. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, no caso de teratomas ovarianos, o que você acredita que desacelera o crescimento de um novo para não passar por uma outra cirurgia? Por outra cirurgia. Então, o que, que deve ter acontecido com ela, né? Ela deve ter tido um teratoma, que foi lá, foi retirado, e infelizmente às vezes perde um pouquinho de reserva ovariana na retirada desses teratomas. A retirada do teratoma, o que, que acontece? Por que, que tem que retirar o teratoma? 2% dos teratomas tem uma composição maligna, tá? Então, é bem baixo. Até tem pacientes que estão no ciclo, que a gente está estimulando, a gente não liga muito para esse teratoma, a gente deixa para retirada num segundo momento, pela chance de malignidade ser muito baixa. Mas, infelizmente, para reduzir esse teratoma, não existe muito que a gente faça. Isso já é ligado à genética da paciente, né? Não tem como a gente diminuir ele, né? Mas, normalmente, ele não tem um crescimento tão rápido também. Daria, por exemplo, para essa paciente congelar óvulo e depois resolver esse teratoma. O bacana seria para essa paciente, por exemplo, se ela já fez uma cirurgia, que me parece que foi o caso, que a gente faça uma avaliação de reserva antes dela ir para uma nova cirurgia, por exemplo. Aham. Aqui ela fala que removeu o teratoma do lado direito Isso, e isso. um... É uma tendência, infelizmente, dela, né, ter. Então, a grande pergunta para ela é: você quer engravidar? Já engravidou? Porque daí a gente tem como responder melhor essa questão. E se ela não engravidou e quer ainda engravidar, o bacana seria assim, vamos avaliar a tua reserva primeiro, mas infelizmente para ele sumir dali, né, não tem muito que a gente faça. Uhum. Tem uma outra pergunta sobre critérios para Ai, fazer, né, análise genética do embrião, testes para avaliar a receptividade do endométrio, risco-benefício, o que que vale a pena fazer? pergunta bacana, né? Uhum. Então, assim, ó, qual é a orientação de análise genética, tá? Existem algumas que são clássicas e existem outras que a paciente vai querer fazer independente, tá? Então, quais são as indicações clássicas, digamos assim? Paciente aí acima de 38, 39, 40 anos, a gente indica fazer análise genética, porque essa paciente tem uma chance aumentada de cromossomopatia, síndrome de Down, outras cromossomopatias gerais, né? Isso é normal. Ao longo da idade, quanto mais velha a gente fica, mais chance do bebezinho ter uma cromossomopatia. Então, essa é uma indicação clássica, tá? Outra indicação é, por exemplo, alguma das pessoas do casal tem alguma alteração genética, né? Que deve ser pesquisada. Então, assim, existem dois tipos de testes. Então, assim, tem o teste específico que a gente analisa aquela doença e tem o teste geral, que a gente pode analisar os cromossomos de uma forma geral. Então, assim, indicação 1, idade da paciente. Indicação 2, a gente fala em alguma alteração genética do casal. Outra alteração, por exemplo, o casal não tem nenhum problema específico, mas aí na investigação foi pedido cariótipo e esses cariótipos são alterados, um dos dois, enfim, também tem indicação muitas vezes. E basicamente isso.
Aí, digamos assim, a paciente tem 35 anos, ela quer fazer análise genética, ela pode fazer análise genética. A grande questão é que vai aumentar o custo, né? Então, assim, uma paciente que tem, digamos, 10 embriões, a gente biopsiar os 10 embriões, talvez não seja tanta vontade. Outra opção, outra alternativa, outra questão importante é se essa mulher já teve muitas perdas gestacionais. Então, assim, ela já transferiu 13 embriões, que aparentemente eram embriões saudáveis, bonitos, de uma classificação super boa, e por acaso, por que não engravidou, né? Então, essas mulheres que têm perdas recorrentes, a gente indica também a biópsia embrionária, tá? Então, idade, alguma alteração genética, perdas consecutivas. Receptividade endometrial, tá? O que eu falo é que se tem uma coisa na reprodução que ninguém consegue desvendar exatamente, é o endométrio. Então, assim, existe o ERA, que é o teste de receptividade endometrial, é bacana, mas ele não responde tudo. Então, assim, às vezes tem aquela paciente que a gente transferiu o embrião exatamente na janela e não engravidou, e era um embrião biopsiado, o que aconteceu? Então, assim, depende muito da paciente, tá? Então, assim, eu indico a receptividade só se a paciente já teve perda. Fazer antes por fazer, eu não indico, É. tá? Uma coisa que melhora a receptividade do endométrio é a eletroacupuntura. Na medicina chinesa que a gente usa bastante é a eletroacupuntura, que tem um resultado muito bom. Da canaliar, né? Sim, sim. É importante ter, né? Tem algumas clínicas que já até têm, né, o tratamento da acupuntura para fazer antes da transferência e Isso. após a transferência, né? Os trabalhos Uhum. já mostram que um período antes, 30 minutos depois e algumas sessões, né, alternadas ali, ela tem uma taxa de gravidez maior do que as pacientes que não fizeram, né? Então é importante também Bem bacana. procurar um profissional para fazer esse atendimento, é legal. Exatamente, exatamente. Super bacana. Tem uma outra aqui. Quem tem endometriose pode fazer o uso do Clomid. Sou tentante há 7 anos, descobri endometriose ano passado e já fiz cirurgia. Meu médico receitou o Clomid. Bom, então assim, o Clomid é uma medicação bacana, depende muito da paciente, porque o que acontece? O Clomid tem um custo baixo, né? Uhum. Então, isso varia. Eu não tenho como dizer que o Clomid é bom ou ruim, porque a gente não sabe a condição financeira da paciente, tá? Então, existem medicações injetáveis, que é o FSH, basicamente, que ele tem um papel melhor no endométrio do que o Clomid, tá? Eu uso o Clomid, tá? Eu uso o Clomid normalmente nos 3 ciclos, e se não deu certo, a gente parte para um outro tratamento, tá bom? Ele não é uma medicação, digamos assim, de todo mal, eu acho que é super válido, né? Tem vários pacientes que já engravidaram só com o Clomid. Normalmente, eu acho que o que ela está falando deve ser coito programado, né? Para ter usado o Clomid, mas depende muito do caso. Eu acho que uma tentativa inicial pode, mas depois de, digamos assim, 3 tentativas com ele, eu trocaria de medicação, ou inclusive, às vezes, trocaria de tratamento, vai depender da paciente, tá? Mas Aham. isso vale muito a gente pensar em custo, porque o Clomid é uma medicação muito barata, então, assim, muitas vezes é o que a gente tem, né? E dependendo do caso, é o que a gente tem que usar mesmo, tá bom? Uhum. Gente, vocês estão gostando? Manda coraçãozinho aí pra gente. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui. Ah, ó, peraí. Olha só, Fran, o Will ali falou, risco de perder o embrião com análise genética. Isso é muito importante, porque assim, o que acontece? Vai lá, eu tenho um embrião. Para você fazer análise genética, esse embrião tem que ser um blastocisto, né? E tem paciente que às Uhum. vezes não chega lá em blastocisto. Então, o que tem, os estudos têm mostrado? Quando a gente tem, assim, por exemplo, 3, 4 embriões, biopsiar é bem bacana. Mas, às vezes, essa paciente só tem um embrião, né? Então, será que não valeria a pena a gente transferir? O que a paciente tem que ter em mente? Se esse embrião não for perfeito, digamos assim, tiver aneuploidias e tudo mais, o que vai acontecer? Pode ser até que ela engravide, mas ela vai ter uma perda gestacional, tá? Ela vai ter um aborto.
Então, se eles estiverem tranquilos quanto a isso, se for bem explicado, ela tiver uma boa relação com o médico dela, às vezes não precisa da análise, né? Mas tem Uhum. que estar bem ciente de tudo isso, né? Pode ser que ela engravide, pode ser que esse embriãozinho, infelizmente, não seja bem formado, ela tenha perda gestacional. Então, às vezes, acontece isso. Mas só a análise, digamos assim, tirar um pedacinho do embrião para mandar para análise, isso não é prejudicial, tá? Não sei se foi essa a pergunta, mas tem os dois lados da moeda. Uhum. Ah, ela estava agendada com a Luana, uma amiga minha lá do Rio. É, mas que pena, né? Mas isso aí daqui a pouco, as sessões daqui a pouco voltam e dá tudo certo. O que importa é todo mundo se É, cuidar. tem uma outra pergunta sobre a punção na FIV reduz o teste mulleriano? Não, não tem relação, fique muito tranquila, tá, já? Então, assim, não reduz, tá? Então, o que reduz a nossa reserva, infelizmente, é a nossa genética, tá? A gente engravida, a gente nasce com uma reserva e, infelizmente, ao longo dos anos, a gente perde essa reserva. Mas não tem a ver com a gente fazer a punção, a gente tirar aqueles óvulos, ou às vezes o que a paciente pergunta muito, por exemplo, assim, eu estou fazendo tratamento e cresceram vários óvulos. Eu não estou diminuindo a minha reserva quando eu estou aspirando? Acho que talvez seja essa a pergunta. A resposta é não, tá? Fique muito tranquila, não é. Uhum. Ó, a Mari disse que quer gestação no futuro, né? Então, eu orientaria ela a fazer uma análise da reserva antes de mexer no ovário, tá? Se o médico dela indicar fazer a retirada do teratoma. Uhum. Uma outra dúvida que eu anotei aqui sobre a questão é, é sobre a questão da suplementação de metilfolato e ácido fólico. Você pode falar um pouquinho para a gente, porque às vezes os pacientes têm muitas dúvidas em relação a isso, né? E eu já li algumas coisas sobre, né, a dificuldade de absorver e tudo mais. Fala para a gente um pouquinho mais sobre. Isso, na verdade, é difícil a gente descobrir qual que é a paciente que tem a deficiência na absorção, né? Então, por isso que tem surgido tanto agora essas novas medicações. A Sociedade ainda de Obstetrícia, ela ainda preconiza a gente usar 400 microgramas de ácido fólico, tá? É o que está na recomendação. Porém, pode ser que isso caia por terra, né? Não existe uma orientação da gente pesquisar de forma geral qual o paciente tem ou não a deficiência de absorção. Isso não é orientado como uma forma, por exemplo, que devemos fazer em todo mundo para a gente fazer a escolha. Vai depender muito do obstetra dessa paciente, da escolha basicamente pessoal desse obstetra, né? Ou desse médico da reprodução. Eu gosto das duas medicações, depende muito da paciente para indicar uma ou outra. Uhum. O nome do exame da receptividade ali que perguntaram se chama ERA. Como era? ERA, E-R-A. Uhum. Sobre a Q10 aqui, você já falou, né? Teve uma pergunta de novo sobre a Que é suplementação da Q10. famosa, né? É. A Q10 é famosa, então é isso. Na verdade, a gente não tem muitas. Os estudos estão dizendo que sim, que existe um benefício, mas ainda não existe uma orientação formal para passar. Então, assim, paciente que quer utilizar pode, mas não é isso que vai fazer uma grande diferença no tratamento. Basicamente é isso. Uhum. Outros suplementos, como ômega 3, melatonina, favorece a qualidade, dos óvulos e fertilidade? Mesma coisa, não existem, os estudos têm dito assim que não é isso que tem feito a diferença, né? Não existe uma orientação da reprodução que deva usar tudo isso. Claro que são suplementos, enfim, que fazem bem para quem está tentando engravidar, mas a recomendação que é isso que faz a diferença ainda não temos assim para poder dizer que sim, é isso que deve utilizar. Por exemplo, que nem o ácido fólico. O ácido fólico a gente sabe que se a paciente não usa, pode ter deficiência na formação do tubo neural do bebê. Então, a recomendação é que toda paciente que seja tentante inicie o uso do ácido fólico
30 dias, pelo menos, antes de tentar engravidar. Antigamente, essa referência era 3 meses antes de tentar engravidar. Hoje em dia, a gente já diz 30 dias antes de tentar engravidar. As outras medicações a gente sim pode utilizar, mas não é uma evidência que diga que a gente deva quanto tempo antes, bem certinho, como é o ácido fólico. Como é a vitamina D, que a gente orienta ficar uma vitamina D normal para a gente conseguir engravidar. E como é, por exemplo, o TSH, que a gente usa hormônio tireoidiano para o paciente tentante para deixar um TSH abaixo de 2,5, né? Que foi a conversa. Uma coisa sobre a melatonina que eu tenho visto bastante pesquisas é sobre a resposta dela para quem tem endometriose. Ah, ótimo. Uhum. Então, quem tem endometriose, né, também tentar dar uma buscada um pouquinho mais nessas referências que tem alguns trabalhos mostrando benefícios. Perfeito. Uhum. Isso que é bacana. Tem surgido muito artigo novo sobre essas referências. Então, a gente orienta utilizar, mas pela reprodução, assim, teria que fazer estudo. Qual que é o problema dos estudos da reprodução assistida? Que a gente não consegue isolar uma paciente, por exemplo. As pacientes têm todas endometriose, todas com essa reserva, tudo com isso para a gente dizer, e daí sim Tem comprovar, né, um esse resultado tipo de coisa. qualitativo Muita coisa a direitinho. gente passa, sim, e acho que é super bacana a gente passar, orientação dietética, orientação de suplemento, mas nesse sentido só, não é que não é para passar. Pode usar, mas as referências ainda, às vezes, lá na literatura é difícil por isso. Só por isso. É um pouco limitada na questão da fertilização em si, na reprodução, né? Mas às vezes, durante, né, a fertilidade, a saúde reprodutiva como um todo, tem algumas outras referências indicando que pode sim ser benéfico, né? Uhum. Como você vê a influência da aromaterapia no processo da tentante? Então, eu não sei se essa pergunta é para você ou é para mim, né? Eu acho que é É para para mim. você. Então, a gente indica sim a questão dos óleos essenciais. Eles têm uma resposta muito boa, né? Porque o óleo essencial ele ajuda a diminuir o cortisol, ele melhora ali a questão do eixo hormonal. Inclusive, tem alguns óleos essenciais que melhoram a questão da libido, melhora a ereção. Então, sim, tem óleos que a gente indica para isso, né? Cada caso deve ser avaliado. Assim como, né, na reprodução, na medicina chinesa também, a gente avalia o paciente e vê qual que é a melhor indicação do óleo, mas tem sim um resultado muito bom. E tá faltando 25 segundos só, vai cair. Nossa. Passou rápido. Então, gente, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar para mim ou para Marília, que a gente vai responder, tá? Marília, muito, muito obrigada, tá? Foi um Pelo seu prazer, Fran. Adorei. Minha primeira live da minha vida. Eu já trouxe muitas pessoas aqui que fazem pela primeira vez. Então, meu filho,